Olá, seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje falaremos sobre exercícios físicos para pacientes oncológicos. Hoje eu terei o imenso prazer de receber aqui Pedro Almeida. Pedro Almeida ele é profissional de educação física, especialista em atividade física para grupos especiais, mestre e doutor em fisiologia e farmacologia. Ele também é sócio proprietário da Efeito Personal Studio lá em Belo Horizonte. E a gente vai contar um pouco sobre a história dele, que é ex-paciente oncológico, e também sobre os pacientes que ele atende. Sensacional! Vão ouvi-lo de forma super agradável. Ele é um cara que tem uma conversa boa e um cara de grande conhecimento. Ele vai falar para vocês sobre como a atividade física, a prática da atividade física pode ajudar a diminuição de fadiga, como que a prática da atividade física pode melhorar algumas funções físicas e como também ela pode ajudar nessa vida com mais qualidade, diminuição da ansiedade e redução de vários quadros e sintomas referidos durante o tratamento. Vocês viram aí, a gente teve uma queda, mas voltamos com tudo. O Pedro deve estar entrando e a gente já começa a live com ele, ok? Ele já se posicionou aqui que está vindo, eu não sei o que aconteceu, mas ele está entrando. Vocês vão ver que história incrível. Olha ele aí, olha o homem, olha o homem. O homem chegou. Vamos lá. Vou esperar ele aceitar. História incrível a dele. Pedro, meu querido, tudo bem? Fala, Rafa. Bom demais, cara. E aí? E aí, deu tudo certo, né? Correria Deu? danada aí pra você, que eu sei que você estava Pô, em outra live, em outra coisa, mas graças a Deus você pode estar aqui com a gente para falar para o pessoal sobre a sua experiência. vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho da história. Vamos lá. Pedrão, antes de mais nada, quero agradecer mesmo a sua disponibilidade. Eu sei que você é um cara, assim, que tem muito estudo sobre isso, e sua história é linda, por isso que eu pedi para você estar por aqui, você compartilhar com a gente. A gente tem dois casos aqui de ex-pacientes oncológicos da gente que estão assistindo a nossa live e tem várias outras pessoas que com certeza vão entrar por aí para ouvirem e experienciarem essa sua fala para a gente. Vamos lá, Cara, Pedrão, eu quero ouvir um pouco de você. Eu conheço, mas a galera não. Eu quero que você conte a sua história, como que você chegou a essa missão linda sua de trabalhar com pacientes oncológicos. vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, sou formado em Educação Física e trabalho com pacientes oncológicos utilizando a saúde funcional, a saúde que busca o equilíbrio entre a mente e o corpo, né? Eu não vejo o ser humano sendo só um pedaço de carne, como a maioria das pessoas de educadores físicos veem, né? Então eu gosto de trabalhar muito a parte mental do paciente, porque eu já tive do outro lado. A minha história começa, né? Eu nasci em Belo Horizonte, em 81. Em 88, com 7 anos, eu fui diagnosticado com câncer. Boa noite, Ed, meu ídolo. Ed é um cara que trabalha com a ONG Fio de Luz. É uma ONG voltada para pacientes oncológicos. Ele faz perucas e exporta para todos os centros para todos os centros do Brasil, que as pessoas que não têm como comprar uma peruca, ele fornece a peruca para esses pacientes e entrega vida. Esse cara é um fenômeno e eu sou fã dele. Graças a Deus eu conheci Ed esse ano e se tornou um amigo, assim, um amigo de longa data já. Então, eu fui diagnosticado com câncer muito raro em 1988. Foi o 7º caso no mundo a ser descoberto. Esse tipo de câncer no Brasil não tinha tratamento. A minha família vendeu algumas coisas para poder me dar a oportunidade de brigar pela minha vida. E eu fui para os Estados Unidos, no maior centro de tratamento oncológico da época, que era em Houston, no Texas. Chegando lá, eles falaram que era o 7º caso e que não tinha tratamento, que era tudo experimental. E eu fui jogado no meio desse tratamento, apenas com 7 anos. Chegando no hospital, tem uma passagem muito marcante que eu vou compartilhar, que eu perguntei para minha mãe, porque eu tava vendo
eu, com 6 anos de idade, dentro de um outro hospital, em outro lugar, eu falei, mãe, eu vou morrer? Aí minha mãe disse assim, cara, filho, se você não tratar, você vai. Ou seja, a minha mãe, ô Tiagão, sacanagem você entrar aqui e falar isso comigo, velho, ídolo é você. Para com isso. Valeu demais pela presença aí, irmão. E aí, cara, eu perguntei pra minha mãe se eu ia morrer e ela falou que se eu não tratasse ia. Então ela sempre jogou a verdade pra mim. E isso foi tudo aquilo que representa na minha vida, a verdade e correr atrás de tudo aquilo que a gente quer viver. Eu era um menino sedento por movimento, por querer brincar, e foi assim que meu tratamento transcorreu. Então eu comecei esse tratamento em 1988, era experimental, e depois de 2 anos de tratamento, eu fui o único sobrevivente dos 7 casos que aconteceram no mundo. Um único sobrevivente desse tipo de câncer, né? E qual que foi o diferencial do meu tratamento? O amor empregado pelos meus pais, a minha teia social, a tão famosa teia social. Então, seja a experiência daquelas 5 pessoas que você mais convive, que é sensacional, né? Então, assim, queira estar do lado de pessoas boas, e minha mãe e meu pai. Eu falo que minha mãe é a Mulher Maravilha pela entrega do amor, e meu pai é o Capitão América, que é aquele cara metódico, que quer fazer tudo certinho, né? Então, assim, eu tive. Meu irmão, cara, que é isso? Meu irmão, ser sensacional. E eu tive esse amor muito grande. A famosa ama de leite, a minha, foi comigo para os Estados Unidos, largou a mão dela aqui, foi viver comigo lá, cara. Que amor maior que esse? Também não tem preço, né, Rafa? E aí, depois de Cercado de 2 amor, anos. né, Pedro? Depois de 2 anos, e aí eu fui. Eu venci o câncer, né? Depois de 2 anos, eu fiquei em observação por 10 anos tratando sobre esse processo, né? Porque não sabiam qual que era o prognóstico, eu podia muito bem morrer ou não morrer. O tratamento foi experimental, foi um sucesso. E qual foi o segredo do meu tratamento? A sabedoria empírica de Dona Celeste, minha mãe. Ela me tirava de dentro do hospital para poder ser criança. Ela fazia movimentar no corpo, meu corpo. E por quê? Os médicos pediam para a gente ficar parado, porque era um tratamento muito agressivo. Então a gente não conseguia. Lá você só via gente definhando e quieta dentro do hospital. E aquilo ali mexeu comigo muito. Aquela sensação de ver as pessoas impotentes em relação ao tratamento. E eu, menino, cheio de energia dentro do hospital, com catéter na mão, empurrando e dirigindo carrinho a controle remoto, correndo com meu irmão. E aquilo ali me deu vida. Em alguns momentos, minha mãe tirava dentro do hospital, que não podia sair. Olha só, jeitinho brasileiro. Botava um boné na minha cabeça, botava casaco e me tirava. Me tirava de dentro do hospital e falava, meu filho, faça o que você quiser. Depois a gente volta para poder continuar o tratamento. Depois você vem cá, tia, a gente tira e vai, velho. E assim que foi o meu tratamento. Então, um grande diferencial foi eu ter movimentado absurdamente. E aí, o que eu fiz naquela época? Pensando em tudo isso. Eu saí, dentro do hospital um dia, eu virei para minha mãe com 7 anos de idade, eu falei, mãe, eu já sei o que eu quero para minha vida, eu já sei com o que eu quero trabalhar. Ela falou, com o que você quer, meu filho? Eu falei assim, eu quero ajudar pessoas doentes a ficarem saudáveis. Eu quero ajudar essas pessoas a passar por um processo mais legal. Naquela época era o mais legal, mas hoje é um propósito completamente diferente. E aí o meu propósito já estava definido. E eu não sabia o que era. Não sabia se eu queria ser médico ou se eu queria ser profissional da área de educação física. Eu fiquei nessa dualidade um tempo. Eu fiz vestibular de medicina, fiz vestibular de educação física. Aí o pessoal que está aqui pode ser maldoso e falar assim, ele não fez medicina porque ele não deu conta de passar no vestibular, que é difícil, pacas. Eu falo, não, cara. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, o que eu quero dar sentido para a minha vida? É que o que me salvou foi o movimento. Não foi tratar de doente, mas foi levar a vida. O movimento me salvou a vida e ele me levou a viver uma vida que eu quis viver depois. Então, eu quis fazer educação física porque, desde aquela época, era do movimento a vida para mim. Entendeu? E aí eu ingressei na faculdade de educação física, fiz educação física, entrei em 2001, formei em 2005, fiz um TCC sobre atividade física e câncer.
Galera pediu para fazer um trabalho experimental, aquele de só ver literatura, pá. Eu fui para a parte prática, não podia trabalhar com paciente, mas eu trabalhei com ratinho e vi que os ratinhos, com intensidade moderada, reduziam o tamanho, volume tumoral, além de reduzir também a infiltração de células malignas naquele lugar que estava sendo infiltrado o tumor. Ou seja, o nosso sistema imunológico era fortalecido com uma intensidade moderada de exercício. Sensacional. E aquilo ali foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu consegui publicar ele numa grande revista de impacto internacional. É citado por Nature, Cell, que são as maiores revistas de circulação mundial. Meu trabalho foi um dos pioneiros, cara, e é um orgulho muito grande o trabalho de TCC ser citado pela Nature, não é para, né? É uma coisa que a gente tem que bater a mão no peito e falar assim, pô, eu fiz alguma coisa direito nessa vida, né? Então, Eu só assim, conheço você que fez isso, viu? Você não, mas Não, assim, trabalho de conclusão de curso, eu só conheço você. pois é, eu tive essa oportunidade, depois eu fiz meu mestrado, doutorado, tive mais de 14 publicações internacionais em várias áreas de exercício e de desenvolvimento de doenças cardiovasculares também, que era uma outra área apaixonante, porque eu olhava o exercício e sabia que ele mexia na região central, né, no coração, ele interferia. E eu queria entender os mecanismos, como funcionava. E depois eu fiz um mix de tudo, cara. E aí, em 2010, eu fiz meu mestrado. Em 2012, eu abri o estúdio de personal, porque eu não via sentido, Rafa, em entender de mecanismo e não levar para o Zé da esquina, que é o cara que mais precisa. O cara precisa, velho. Ele precisa na prática. Ele não precisa do mecanismo. O mecanismo não vai salvar a vida dele. Então, o que eu podia transportar da parte científica, da literatura, da parte da ciência para a prática? E foi aí que eu comecei a desenvolver meu trabalho no estúdio com 4 sócios excepcionais, que a gente está junto até hoje. 2012, eu abri esse estúdio. 2015, eu fiz meu doutorado. 2015, minha mãe, no ano do meu casamento, minha mãe foi diagnosticada com câncer de ovário, 11 pontos de metástase, né? Esse é um ponto importante. E aí eu resgatei tudo aquilo que eu vivenciei, que eu nunca parei de estudar a relação de câncer e exercício. E aí eu coloquei o trabalho na minha mãe, cara. Minha mãe perguntou para mim, filho, o que você pode fazer por mim agora? Eu virei para ela e falei assim, mãe, eu posso dar todo o amor que você me deu e o conhecimento que eu tenho, e eu acredito que o exercício físico pode salvar a sua vida. E eu transformei a vida da minha mãe com a questão da parte espiritual, da parte, tudo que o Sandor fazia, antes de eu conhecer o Sandor, eu já praticava isso. Só que eu não tinha métrica. Mas eu conseguia desenvolver esse trabalho e tinha resultados excepcionais. Um deles foi com minha mãe. E minha mãe, hoje, ela está curada. Ela não está aparecendo mais o câncer da minha mãe, depois de 11 pontos de metástase. E a chance de aparecer é grande. E eu vou contar um pouco mais dessa história. Em 2017, eu e minha esposa, a gente... Rapidão, deixa eu só fazer um parênteses aí com sua mãe, que você falou que podia dar amor para ela e podia dar todo o conhecimento. Mas a galera não sabe que você me contou uma história lá, contou pra gente, que isso já foi um ensinamento dela, né? Que Foi. quando você era moleque lá, pequenininho, ela mesma... Olha como é legal a vida, assim, né? A médica falou que... Você até falou, né? Que tinha um médico que falou pra sua mãe assim, ó, seu filho é estatística. Galera morre. Sua mãe falou, não, meu filho não é estatística não, tá maluco? Aí vocês encontraram uma médica e sua mãe falou assim, né? E Você a cuida de médica, matar o câncer... a médica falou, pode deixar, Celeste, mantenha o seu filho vivo que eu mato o tumor. Foi assim, cara. Excepcional. E aí a Não, mesma então, coisa, né? Depois de muito e aí tempo, eu você, falei assim, depois de anos, você pode fazer a mesma coisa para sua mãe. Deixa os médicos matarem a doença, mãe, que agora eu vou manter a senhora viva igual a senhora me manteve naquela época, me dando amor. exato. Tá? Então, você falou aí da sua mãe, me lembrou da história que você me contou, que lá É, atrás foi o primeiro. é. Então, assim, aí eu tive a oportunidade de fazer isso pela minha mãe, que foi espetacular, né? Você tinha falado da sua esposa. Da minha esposa. E minha esposa, em 2017, olha essa dualidade. A gente estava esperando nosso primeiro filho, né? Se Deus quiser, mais pra frente, quem sabe a gente pode ter outro filho. A gente estava esperando nosso primeiro filho, e aí, com 7 meses de gravidez, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama na gravidez. Com 7 meses de gravidez. Depois de 2 semanas, a minha mãe é diagnosticada com uma recidiva de 2 pontos. E aí veio
as duas pessoas mais importantes da minha vida, no mesmo processo, na mesma história, e aí a gente teve que fazer o trabalho de novo, de ressignificação, de trabalho mental, um trabalho muito forte. Eu já tinha vivido e eu era referência para elas, eu era inspiração delas, e eu estava do lado dando a mão o tempo inteiro. E isso foi fundamental para elas. A Mari, ela não podia ficar fazendo vários exercícios porque ela chegou a fazer uma mastectomia durante o processo, então ela estava limitada com o movimento. E a gente continuou fazendo os movimentos que eram viáveis para ela, e isso ajudou muito ela. E minha mãe, eu brinco, era o cacete na véia o tempo inteiro, era pancada nela. Mãe, três dias de musculação, 3 dias de musculação e aeróbio, 2 dias de aeróbio, de baixa intensidade, mas fazendo minha mãe, velho, se sentir viva. Se você ver minha mãe, depois eu mando um vídeo para vocês. A minha mãe de toquinha dentro do estúdio, correndo, velho, dando tiro de 10 km por hora, tratamento oncológico, velho. Não tem base. É surreal isso, velho. Poucas pessoas viram esse vídeo, é sensacional. E aí eu ajudei as duas pessoas mais importantes da minha vida com o trabalho que eu desenvolvi. Em 2019, eu fui considerado o melhor personal trainer do Brasil pela Sociedade Brasileira de Personal Trainer por fazer esse trabalho pioneiro com atividade física e oncologia no ramo fitness. Né? Alguns trabalhos já eram desenvolvidos meio que de leve nos hospitais, mas na parte que realmente importa, né? Não que não importe nos hospitais, mas a realidade do processo é diferente, porque tem gente que não tem condição. E você pode salvar a vida da pessoa com exercício. E olha que sensacional isso, que eu acho que eu não mostrei lá. Uma médica dos Estados Unidos, onde minha mãe estava tratando também, porque ela teve a oportunidade de ir para lá, ela virou e colocou isso na publicação do maior centro de referência de câncer do mundo. Sair para dar uma caminhada pode ser mais efetivo para um paciente oncológico que toma quimioterapia. Olha que surreal. Então, o efeito da quimio pode ser igual o da caminhada. Gente, se a gente juntar os dois, é tiro no câncer para baixo. A gente pode potencializar esse efeito. E foi assim. Hoje, 2019, minha mãe não teve mais nada. Desde 2019, minha mãe não tem mais nada. Minha esposa também não tem mais nada. Eu não tenho mais nada. E as pessoas que têm participado do trabalho comigo estão vivenciando cada vez mais a experiência de como passar pelo processo do câncer de uma maneira muito mais suave e tranquila. Né? Então, essa é a história aí. Acho que eu consegui sintetizar ela aí, Rafa. Não, mas essa história não precisa ser sintetizada, não. Ela é bonita demais e ela é exemplo mesmo. Porque, Pedro, se você for ver, hoje em dia sua mãe, que nem você falou, foi um conhecimento dela, Deus iluminou a cabeça de sua mãe para o movimento, né? Que até um tempo atrás as pessoas contraindicavam, né? Quem tinha câncer tinha que ficar parado, e era o consenso normal, né? Ontem a gente colocou lá no nosso, aqui na página do nosso estúdio aqui, da nossa academia terapêutica, um artigo, né, do Campbell de 2019 que fala, né, dos efeitos que a atividade física pode trazer. E eu queria que você comentasse esses efeitos, porque, cara, você é um especialista, você estuda isso há milhares de anos. A gente leu um artigo comentar, foi brilhantemente comentado pelo Vitor lá, um dos meus funcionários, e brilhantemente o cara conseguiu resumir bem. Mas eu quero você, com essa sua experiência toda, que você fale para mim quais são os principais benefícios que você vê na sua prática mesmo. Cara, eu vejo as pessoas com uma saúde mental absurdamente mais alta, redução de ansiedade, redução de estresse. Eu vejo o exercício, ele é a principal ferramenta não farmacológica para o tratamento da fadiga oncológica. Ou seja, as pessoas ficam cansadas, que é o principal efeito colateral da quimioterapia, e você combate o cansaço com exercício. Então, essa é a potência que a gente tem na mão. Além disso, você tem várias outras situações que o exercício é importante. Por exemplo, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Tá? O que o fortalecimento vai trazer de benefício para o paciente oncológico? Tá? Quando você está praticando atividade física e você contrai a sua musculatura, o nosso músculo ele libera uma miocina.
A miocina é uma substância importante que ela vai exercer efeitos anti-inflamatórios, tá? Ponto positivo contra o câncer. O câncer inflama, o exercício produz uma substância que desinflama. Beleza. Só que essa substância que é liberada, ela se junta à acetilcolina, que é o hormônio que faz o coração aumentar a frequência cardíaca. Bom, epinefrina liberada no corrente sanguínea junto com essa miocina, o efeito desse negócio é um efeito maravilhoso para o corpo. Por quê? Quando você junta essas duas substâncias, você matura as células natural killers, que são as principais linhas de defesa do corpo. Quando você matura elas, essa IL-6, que é essa miocina, ela também é responsável por falar para a célula do sistema imunológico: olha, o tumor está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vem cá bater nele. E a IL-6 vai para o tumor, sinaliza, e essas células natural killers vão lá e combatem o tumor de uma maneira maravilhosa. É lindo, fisiologia é lindo. E aí você consegue combater o tumor nessa primeira maneira com o exercício. Então, ponto positivo. Aumentou o sistema imunológico, diminuiu a inflamação, combateu o tumor, ponto positivo, sem quimioterapia. O segundo efeito, que é maravilhoso, que as pessoas não conseguem enxergar. Quando você faz atividade física, o tumor, a gente tem que entender que o tumor, ele vive em um meio teoricamente inflamado, ácido, né? E os vasos do tumor alimentam e nutrem só ele. Então ele reduz o tamanho do vaso para passar só de substância que vai fazer o tumor crescer. A angiogênese é o crescimento dos vasos do tumor buscando mais alimentos. Beleza? Quando você faz atividade física, o que você faz com esses vasos? Você aumenta esses vasos do tumor. Por que isso é importante? Porque o quimioterápico, às vezes, ele não consegue chegar pelo estreitamento e pela diminuição dessa vascularização para o tecido tumoral. Quando você dilata esses vasos, o quimioterápico chega de uma maneira mais eficiente. E você consegue combater esse tumor com uma maneira muito mais fácil, muito mais forte com esse quimioterápico. Então você tem dois efeitos assim espetaculares do exercício: aumento dessa vasculatura no microambiente tumoral e também essa diminuição da inflamação no sistema, né? Além de melhorar toda a parte cardiorrespiratória, né? Protegendo o coração dos efeitos cardiotóxicos do tratamento de câncer de mama, por exemplo, né? A carboplatina, ela tem uma toxicidade grande no coração, por exemplo. Então, a gente tem que fazer esse tipo de procedimento com o nosso paciente, porque a gente dá a vida para ele. A gente faz o corpo dele responder ao tumor sem precisar de quimioterapia. É fantástico essas situações. Além disso, fortalecendo a musculatura, a gente inibe em alguns pontos, em alguns tratamentos, a caquexia, que é a perda de massa muscular induzida pelo efeito colateral do tratamento. Quando a gente faz a musculação, primeiramente a gente inibe essa perda de massa muscular. E depois a gente, quem sabe, consegue até ganhar. Na prática isso. Na prática. Todo mundo fala, porque depois dos 40 é difícil emagrecer, meu metabolismo diminuiu, que é isso e aquilo outro. E eu vou desmistificar isso aqui agora, porque a minha mãe, com 62 anos, ela estava pesando 68 quilos e ela reduziu para 61 quilos durante o tratamento oncológico dela. E ela perdeu 6 quilos de massa muscular, 6 quilos de gordura e ganhou 1,5 kg de massa muscular. Então eu falo assim, qual que é a sua desculpa? Não tem, tá? Então a pessoa que está sofrendo a influência da químio, ela tem muito mais efeitos contraditórios em relação ao emagrecimento do que quem está normal e simplesmente está faltando vontade e força para poder emagrecer. Entendeu? Ficou claro? Não, perfeito. Não, ficou claríssimo, assim. A hora que você começou a falar muito termo técnico, eu fiquei com medo que a gente está aqui com o pessoal que não é da área de saúde, a maioria não é da área de saúde. Mas sua explicação foi, assim, linda, perfeita. Porque ao mesmo tempo que você falou o nome técnico, você já conseguiu explanar de uma forma maravilhosa. Pedro, eu ia até te pedir para você falar um pouco, e aí você já falou aí,
que a gente tinha conversado durante a elaboração e você tinha falado um pouco desse efeito tóxico ao coração, né? Cardiotóxico, né? É. E aí eu queria saber, que a gente tem alguns pacientes de câncer de mama, sim, e a gente tem pacientes que não são de câncer de mama. E aí você falou aí para mim dos efeitos cardiotóxicos dos pacientes, principalmente de câncer de... Não sei se é principalmente, tá? É uma pergunta. Do câncer de mama, ou se os efeitos cardiotóxicos eles estão presentes em todos os tipos de cânceres. Não. Os efeitos cardiotóxicos são determinados pela quimioterapia. Então, dependendo da quimioterapia, ela tem um efeito, tá? Relacionado àquela situação. Por exemplo, o câncer de mama e o linfoma, por exemplo, apresentam efeitos cardiotóxicos. Outros tratamentos não geram isso, tá? Depois eu vou te mandar uma figura mostrando aonde estão os efeitos cardiotóxicos. Na aula eu acho que eu mostrei os efeitos cardiotóxicos em cada lugar, de cada medicamento, cada quimioterápico. Porque aí vai ser legal para você visualizar o que está acontecendo com o paciente que está chegando na sua clínica. Legal. Entendeu? Outra a gente coisa. não tem uma experiência vasta como a sua, que nem eu falei, a gente só atendeu até hoje, acho que a gente atendeu 10 a 12 pacientes oncológicos. Agora, no momento, eu estou sem nenhum. Mas todos que a gente recebe, a gente debruça muito, assim, porque a mística da casa mesmo, diferente da sua casa, a mística da maioria das casas que a gente vê são de pessoas que falam, não, mas você está tão mal, você está fraca, você está não sei o quê, você está tão cansado, você ainda vai cansar mais fazendo uma atividade física. É o que a gente mais ouve, né? A última paciente que a gente teve com câncer, o marido dela via falando para ela, não, mas você vai para academia, você já está morta de cansaço, você vai para academia para malhar? Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Pega aquele vídeo da Rafa, com ela com catéter e tudo, e mostra para ele. Aquele vídeo sensacional. Eu tava parado, trabalhando, e de repente chega um vídeo de uma menina com acesso, tomando quimioterapia e fazendo agachamento, porque do movimento à vida que eu ensinei para ela. E a menina tá lá fazendo, cara. Ela deu uma live, fez uma live comigo hoje excepcional, falando da história de como é que foi transformada a vida dela. Eu fiquei assim, eu devia ter saído da live e deixado ela fazer um monólogo. Que é espetacular, cara. Outra coisa, Rafa, eu vou fazer um adendo aqui que eu chamei, eu falei uma coisa que foi mal interpretada, tá? Okay. Patrícia, nem sempre o emagrecimento está ligado à vontade. Concordo com você, sim, em partes, tá? Porque as pessoas atribuem a falta de emagrecimento o metabolismo, tá? Porque o meu metabolismo é lento. E as pessoas incorporam isso. E às vezes a gente tem que desmistificar isso. Eu sei que tem um trabalho que às vezes vem enraizado da sua base familiar, ou do que você experimentou e você jogou ansiedade na comida. Eu sei que existem esses processos. Eu só estou chamando a atenção para uma outra maneira de enxergar isso e que a gente pode colocar um pouquinho mais de vontade, porque se um paciente oncológico que está passando por um processo muito peculiar da vida, que ele está brigando contra a vida, consegue ter esses resultados, a gente pode se sentir imparável. Em um emagrecimento, a gente pode gerar uma força na nossa mente muito maior para poder emagrecer. Eu peço desculpa se eu falei e ficou parecendo isso. Eu só queria corrigir e deixar claro para você que eu não tenho esse preconceito com as pessoas que têm dificuldade para emagrecer. Nenhum. Eu simplesmente quero ajudar elas a fazer. Eu só exemplifiquei isso num processo de tratamento oncológico. Tá bom? Perfeito, perfeito. Muito bem. Vamos lá, Pedrão, me conta aí alguns casos. Você me falou um caso que eu fiquei assim... Pode falar. Primeiro, a questão da toxicidade. Olha que interessante. O meu tratamento, ele foi utilizado aquele metrotexato. O que é esse remédio? Agente amarelo, guerra do Vietnã. Já ouviram falar, não é? Eu já ouvi falar por você, eu nunca tinha ouvido falar antes. É o agente amarelo. Eles usaram aquilo como quimioterápico no meu tratamento experimental. A dose era 100 e eles me botaram a dose de 1000. Eu tomava um antídoto para poder eliminar aquilo do meu corpo. E se tivesse algum resquício, eu tinha sequela. Beleza? Ele tinha um efeito cardiotóxico.
Eu pratiquei atividade física aeróbica na infância. Agora sim, mestre Sandor, mentor e mestre. O Que cara veio honra! aí, você tá achando? Ele tá aí. É uma honra pra gente. O cara veio dar um confere aí. Quero ver se esse Pedro Almeida tá falando lá. Ô, Sandor, só não vale chinelado aqui, tá? Mas aí, Rafa, o que que acontece? Eu fiz muito trabalho aeróbico, porque eu corria no parque, eu andava de patins, eu fazia várias coisas, me jogava bola, nadava. E aí, esses efeitos foram importantíssimos para o meu coração. Porque é mostrado na literatura, eu gosto de falar, exemplificar e colocar literatura. Quando a gente tem. É mostrado na literatura que quem passa por um tratamento de linfoma na infância tem mais chance de desenvolver problemas cardiovasculares e morrer por doenças cardiovasculares no futuro. Eu pratiquei atividade física e existe uma redução de quem pratica essa atividade física e traz esses benefícios no coração para pacientes oncológicos infantis. Eu pratiquei. Sabe o que aconteceu? Eu não tive sequela nenhuma e em 2016, 2018 e 2019 eu participei da maratona de montanha mais difícil do Brasil. E se eu não tivesse os efeitos protetores do exercício nos efeitos cardiotóxicos, eu não conseguiria realizar isso ou poderia não realizá-los. Entendeu a jogada? Então, é só para exemplificar e deixar claro para as pessoas que tem ciência e tem prática. Não, por isso que eu te chamei aqui, quando eu ouvi sua história, eu achei linda. A gente faz uma mentoria junto, para quem não sabe, a gente faz a mentoria, o Sandor está aí até com a gente faz a mentoria lá do Método Safe com o grande Sandor aí, também PhD, já fez uma live aqui com a gente. Incrível, ele falou, o Sandor fez uma live aqui com a gente falando sobre saúde funcional. Ele falou de todos os pilares da saúde funcional, como que ele chegou a isso tudo na tese de pós-doutorado dele e tudo. E quando você me contou algumas das histórias, eu fiquei muito impactado, Pedro. E aí eu falei, cara, isso a gente tem que levar, porque ainda existe, Pedro. Apesar de a gente saber artigo, e por isso que eu te chamei, você coloca muito a prática ligada à ciência. A ciência fala muito disso, mas o conhecimento geral ainda está naquele âmbito de tá cansado, fica parado, tá fazendo um tratamento, coitadinho. E você, uma das histórias que você me contou que mexeu muito comigo foi a história daquele menino de 7 anos, que você deve ter se visualizado muito nele, porque foi uma idade que você teve o seu câncer. Então, quando você contou ela, gente, vocês precisam ver. Hoje eu estou tranquilo, porque eu já ouvi a história do Pedro, e a gente já conversou algumas vezes. O que eu já chorei com esse homem é Ave Maria. Graças a Deus, hoje eu estou forte aqui para falar com vocês, senão eu ia passar vergonha. Mas eu fiquei imaginando, quando você contou a história daquele menino, de justamente isso, assim, de passar o filme na sua cabeça, né? Que a família estava querendo proteger, teoricamente, o menino, deixando ele de fora da conversa, e você foi lá e, opa, quem eu vou tratar? Conta essa história aí pra gente. Cara, essa é uma história maravilhosa. É maravilhosa e, para mim, poder exercer a minha profissão com o amor que eu exerço e entregar isso para uma criança não tem preço, velho. E esse menino chegou para mim, olha só que interessante, né? Como é que um trabalho que você vai fazendo, o boca a boca vai fazendo você ser reconhecido pelo trabalho. Eu fiz o trabalho com a minha mãe no estúdio e uma médica conheceu o meu trabalho e ficou impressionada com o trabalho da minha mãe. E aí ela conhecia um menino que estava tendo um câncer de uma amiga e aí ela falou assim, cara, eu vou indicar o Pedro. O menino já tinha passado por todos os processos, rádio, químio, cirurgias, tentativas de cirurgias, isso, aquilo, outro. E eu fui a última esperança do menino, tá? Eu cheguei na casa do menino e falaram para mim assim, ele tem 4 meses de vida. E aí, você vai pegar? E aí eu mostrei para as pessoas como é que era desenvolvido o meu trabalho. Eu falei, eu faço isso, isso, isso e isso, assim, 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 assado. Então tá bom. Eu falei assim, não tá bom. Por quê? Tinham 12 pessoas na sala da família me sabatinando, falando quem é você, profissional da área de educação física, para fazer alguma coisa pelo meu filho. E eu virei para eles e falei assim, vocês podem não acreditar, mas eu tô vivo por causa disso e minha mãe também tá viva por causa disso. E eu já dei outras pessoas a passarem por esse processo e até o último suspiro do seu filho, eu vou acreditar que ele pode ficar vivo.
Então, olha o que vocês estão fazendo. A pessoa que vai ser tratada vai ser o seu filho. E por que que ele não está na sala? Eu tinha 7 anos de idade quando minha mãe falou que eu podia morrer durante o tratamento. Que eu tinha possibilidade, mas que eu tinha que tratar. E eu vou fazer a mesma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Cadê esse menino? E aí o menino veio e sentou na sala. E eu comecei a falar tudo aquilo. Eu falei a verdade que precisava ser falada para a família, para eles entenderem que enquanto eles passassem a mão na cabeça desse menino, ele não poderia reagir. E aí foi que eu virei para ele e falei: cara, eu quero que você tente levantar. Esse menino estava em cadeira de rodas. E aí eu dei a mão para ele e ele levantou pela primeira vez. E ele fez a força. Eu falei: eu quero que você se esforce cada vez mais, que a gente vai sair dessa e a gente vai conseguir fazer tudo que você quiser. E eu vou estar aqui com você de novo. E aí, cara, foi assim. E aí eu fui embora. E a mãe tinha me contratado. Aí, na hora que eu saí, passou 20 minutos, a mãe me manda um vídeo do menino fazendo uma série de agachamento com ela durante o processo. E aí você fala que exemplo arrasta? Arrasta. Eu fui lá, mostrei para eles como é que faziam, e aí esse menino começou a fazer os agachamentos. E era especial para mim, Rafa, porque eu chegava na casa desse menino, ele não aceitava nenhum profissional de saúde. Nenhum. Nem médico, nem fisioterapeuta, nem isso, nem aquilo outro, papapá, papapá, papapá. E aí, esse menino, na hora que ele me via, ele ia me esperar na porta da casa dele, no carrinho que ele ficava, para falar assim: o Pedro chegou, agora eu vou me divertir. E a gente brincava com tudo, o tumor dele era cerebral. E a gente sabe que quanto mais a gente leva oxigênio para a parte que está sendo afetada, melhor os efeitos do tratamento. Ele tinha um tumor de cérebro e cerebelo, ele perdeu a coordenação. Eu peguei um alvo, cara, e comecei a treinar alvo com ele. E você precisava ver o menino treinando alvo. Pá, 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 pá. E a resposta motora dele foi aumentando cada vez mais. E aí ele conseguia fazer movimentos de leg press. Eu trabalhava, eu empurrando a mão dele com resistência manual. E aí esse menino começou a andar. E passou uns dias depois, o menino perguntou para mim se eu podia fazer ele andar de bicicleta. E eu, do lado dele, fiz esse menino ter a oportunidade de pedalar mesmo depois do processo. Esse menino tinha uma expectativa de vida de 4 anos. E para mim, de 4 meses. E ele viveu 2 anos. A maior qualidade possível eu entreguei para esse menino. Eu entreguei tudo que eu tinha. Amor, esperança, fé, tudo. Conhecimento, tudo. E foi um retorno tão maravilhoso que isso eu não contei para vocês, e você vai sentir isso na pele. A mãe dele falou que eu fui o principal amigo dele na fase mais difícil da vida dele. E ele estava na UTI. Ele estava no CTI infantil. E eu fui o único profissional da área de saúde e fora da família a poder entrar para poder me despedir dele. E ele já estava fechado, ele já estava sedado, sem resposta, e a mãe dele me convidou para poder falar alguma coisa com ele. E eu falei que eu estava agradecendo a Deus todos os dias pela oportunidade de conhecer um anjo que foi colocado na minha vida, porque não foi eu que mudei a vida dele, foi ele que mudou a minha. E quando eu falei isso para ele, que eu ia estar com ele em todos os lugares que ele tivesse, a mãe dele virou para mim e falou assim: Pedro, ele está chorando. E eu não vi a resposta fisiológica dele para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. E você fez ele chorar. E foi a minha despedida dele. E foi um momento muito peculiar do meu trabalho. E que eu fui muito valorizado pela família. E que eles me colocaram como família. E aí eu entendi a importância de tratar um ser humano. E é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Você pode ser o melhor cientista, você pode ser o melhor disso, mas se você não entrega a sua alma para aquilo que você faz, você não vai ter o resultado que você espera. Cara,
Pedro, você é foda, porque aí, ó, meu olho cheio d'água. Eu realmente sou muito emotivo com essas coisas, ainda mais quando envolve criança. E assim, já te falei isso e falo de novo, assim, a sua entrega é impressionante, 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 porque a gente trabalha com o ser humano e, cara, quem é da área de saúde e ainda não se contaminou, né, com a área de saúde, vamos colocar assim, a gente sabe o tanto que isso é pesado, né? Cada morte de um paciente, cada vez que você está se dando ao máximo e vê que o que você está dando para ele é o que você falou. Nem sempre você vai dar uma vida para ele, né? Mas você vai dar durante aquele período todo, você vai dar uma possibilidade de ter a vida, né? Porque a vida quem dá é Deus, mas você deu para esse garoto durante 2 anos a possibilidade dele andar de bicicleta, dele brincar, dele ser. E você já me mostrou outras histórias, e outras, e outras, e outras, e outras, assim. Galera, vocês precisam conversar com o Pedro, é assim, é fantástica a vida dele. Eu não vou levar pela emoção, a gente vai continuar conversando, porque se a gente for falar, a gente vai. Essa história é muito marcante, é muito poderosa, e é o que você falou, você é um profissional de seres humanos, né? Que é o que o Sandor sempre fala pra gente, né? Nós temos que cada vez mais pensar que nós somos profissionais de seres humanos. Isso você faz brilhantemente. Eu Nós queria que você me fazemos. contasse, Nós. eu queria que você me contasse, enfim, mas aqui a estrela da noite é você. Pedrão, eu quero que você conte pra galera também sobre aquele atleta, um atleta de ciclismo que você até colocou uma foto esses dias pra gente. Você não falou daquele atleta? 30 km de pedal? Conta aí pra Cara, galera. eu fiz uma live para a faculdade da Universidade Federal de Diamantina, falando dessa história, né, contando um pouco da ciência, prática, tudo. E tem um grande amigo lá, e ele me convidou, e ele falou assim, cara, sua live foi a que mais bombou, eu trouxe cara do Brasil inteiro, só cara top, mas você mexe com o emocional da gente. E aí um amigo dele, e aí um amigo dele viu a live e ele foi diagnosticado com um linfoma amiloide, linfoma, eu não lembro o nome agora, assim, porque são tantos, são vários. E esse cara virou para mim e falou assim, Pedro, a coisa que eu mais gosto de fazer é pedalar. Eu falei assim, e cara, você vai continuar pedalando. Você vai continuar pedalando. Eu vou fazer uma adaptação assim, assim, assado, eu quero que você viva assim, assim, assado, a sua esposa vai fazer isso, isso, isso. Eu reorganizei a vida do cara. E o cara falou assim, eu não vou pedalar, eu não sei o que esperar disso aí. Eu falei, você não pode se sentir doente, você é um cara foda, olha o que você faz no pedal, velho. E aí a gente foi estruturando a vida dele. Ah, a gente vai treinar aqui, assado, assado, assado. Beleza, beleza, você compra a minha? Vamos. Vamos tentar fazer isso até você tomar a sua primeira quimioterapia? Bora. E a gente foi no processo, foi no processo. Tem um mês que eu tô com ele, Rafa. Eu recebi uma mensagem da mulher dele chorando, falando assim, esse cara eu não cobrei. Foi o único, assim, eu faço trabalho voluntário, Rafa. E algumas pessoas que a cada 5 é um de graça para poder fazer o meu trabalho. E eu fiz esse trabalho porque eu gostei do cara e vambora. E esse cara, ele pegou e começou a pedalar e me contar um pouco essa história dele, que o linfoma estava subindo, que não sei o quê. E aí a gente começou. Pá, 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 pá. Esse cara pedala 30 quilômetros dia sim, dia não. Aí depois de um mês, os resultados vieram. O marcador tumoral estava em 4,66. A proteína. 4,66. A médica falou que para chegar na metade desse valor, ele demoraria de 3 a 4 meses. Ele me mandou o laudo do exame. O valor está 2,01. Aí a médica mandou um áudio para ele e falou assim, se você continuar desse jeito, a gente vai reduzir a quantidade de quimioterapia que você vai tomar. Cara, tem preço. E hoje na aula eu mostrei a foto do meu primo, velho. Ninguém sabe disso. Eu só mostrei hoje na aula, mas assim, meu primo teve câncer de mama, câncer de intestino em Abu Dhabi. Ele me mandou uma foto
com a bomba infusora de quimioterapia e ele pedalando, brother. Eu vi essa foto. Eu mostrei, velho. Surreal, o cara pedala 30 quilômetros também, velho. Eu vou botar todo mundo aí pra sair do câncer e fazer um Ironman. Esse é o meu lema agora, Rafa. Então, assim, cara, esses caras viveram e acreditaram naquilo que eu falei pra eles. E é sensacional, porque todos os dias eles me mandam mensagem. Você transformou minha vida. Você é meu irmão agora, meu primo. Cara, você é meu irmão. Tudo que você precisar de mim, você pode saber que você vai ter. Você vai... Tudo. E não tem preço, cara. Não tem preço. Entendeu? E a maioria dos pacientes que eu tive até hoje, a grande maioria, 95% sobreviveu. Isso é ótimo, ótimo. E Pedro, eu vejo uma coisa muito assim, que a galera pode falar assim, ah, mas isso é mágico, esse cara é mágico, e não sei o quê. Eu vejo uma coisa, eu vejo 3 pontos aí, pelo menos que me chamam a atenção de todas as suas histórias. Movimento, amor, né? E determinação. Eu linko essas 3 coisas, né? São pessoas que normalmente são cercadas por um círculo de amor mesmo, que acreditam no processo, acreditam na forma que você trabalha, então acreditam no processo e seguem ele, se movimentam e são cercadas por pessoas que também acreditam e amam, né? Então, assim... Mas a A gente, experiência é tua. Vamos lá, eu só linkei isso aí porque me chamou muita atenção essas cara, 3 coisas. eu defino o propósito da pessoa, Rafa, porque ela perde o propósito. Ela não sabe o que ela quer. Então eu mostro para ela que se ela continuar daquele jeito, ela não vai sobreviver. Mas eu mostro isso de uma maneira sutil. Eu falo, se você continuar nesse processo e tu fazer tudo aquilo, foi isso que desencadeou a doença. A gente tem que frear isso tudo e ressignificar a sua vida. E aí vem uma das frases que é uma das marcas registradas que eu tenho. Deus é tão bondoso que ele coloca o câncer para você frear tudo aquilo que você está fazendo que não te traz felicidade. E o câncer é a segunda oportunidade que Deus está te dando de ressignificar esses processos que foram equivocados e que te levaram a desenvolver a doença. Então Deus ele te dá uma nova oportunidade sobre isso. Porque se ele fosse te punir, eu não vejo nunca Deus punir ninguém, ele te dá essa oportunidade de brigar pela sua vida ainda para você dar valor ao que você tem. As pessoas perdem e querem dar valor. E é o contrário. Né? A gente tem que ter e dar valor ao que tem para não chegar no processo. Então hoje é muito marcante isso para mim. Não esperar ter para agir. O que está errado hoje na minha visão, Rafa? O diagnóstico está lindo, maravilhoso. Quanto mais rápido, melhor. Mas e a prevenção? A prevenção é metade do caminho. 90% dos casos de câncer hoje no mundo são por fatores externos e fatores do nosso ambiente. É tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida. 10% são hereditários. Ou seja, está na nossa mão prevenir o aparecimento de novos casos de câncer. Cadê a nossa força? Cadê? Então a gente precisa fazer isso e remar cada vez mais forte por essa prevenção. Se acontece o tratamento, a gente tem como trabalhar em cima dele. Mas o nosso objetivo é sempre prevenir o aparecimento das coisas. Lindo. Mensagem maravilhosa, maravilhosa. E é isso mesmo, né, Pedro? Teve uma das lives que a gente fez aqui que o cara falou assim, pô, e aí, quem está dominando a sua vida? É você ou a sua correria? É você ou suas emoções? É você, né? A gente está vivendo tão no piloto automático que várias vezes a gente não percebe o tanto de coisa que a gente faz errada, né? Esse estudo aí que você está falando dos 10% mesmo de hereditariedade, antigamente achavam que era 70%, era hábitos de vida, né? Já aumentaram para 90%. A gente discutiu aqui com o doutor
O Wellington, ele foi a primeira pessoa que ele falou aqui pra gente, foi o Wellington, falou do estilo de vida de 90% dos resultados dos nossos atos. E vem você confirmando isso. Olha que barato. Dois profissionais que não se conhecem, que nunca se falaram. A mesma estão linguagem. colocando a mesma linguagem. Não, e para todo mundo que está aqui, cara, o estilo de vida é muito mais determinante que qualquer coisa, né? E o estilo de vida está na nossa mão, né, Pedro? Basta a gente deixar de viver o automático, né? No piloto automático e pegar as rédeas de novo, se ressignificar nossa cabeça, ressignificar nossos atos. E a gente tem que criar, a gente tem a dualidade sempre, né? O piloto automático que nos leva a não viver a saúde plena, e a gente pode criar um piloto automático do bem para incorporar coisas boas. Então eu chamo de piloto automático do bem. Eu crio para os meus pacientes um piloto automático do bem. E é essa mensagem que também tem que ficar. Vamos criar coisas importantes, prioridades para a nossa vida. E aí a gente consegue transformar quem está à nossa volta. E Pedrão, assim, a gente ainda tem tempo, eu quero te explorar bastante aí. Esse piloto automático do bem que você faz é seguindo aquele ritual da manhã, aqueles desenvolvimentos de micro hábitos para... Fala um pouco isso para o pessoal, assim, como que você faz mais ou menos? Lógico, as pessoas que quiserem vão te procurar e eles sabem o acesso e quem quiser pode me contactar que eu vou passar o telefone do Pedro assim, ó, passar a roda. Você se vira aí, bicho, você tá todo mundo aí. Mas fala um pouco dessa reestruturação, né? Não precisa ser muito detalhado, eu sei que... Mas, assim, tem coisas que a gente sabe que são micro hábitos, micro ações que têm grandes e poderosos resultados. Fala um pouco pra gente sobre eles, os que você usa. Eu vou falar de um básico. Eu vou falar, a gente trabalha com a reprogramação dos hábitos da pessoa. 1.440 minutos, a gente entende ela desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Eu trabalho muito a questão da gratidão e do perdão, porque o paciente oncológico ele se sente prejudicado, ele se sente, fala que é alguma coisa de Deus, então ele tem que ter aquele perdão intrínseco para poder gerar processos que sejam anti-inflamatórios para ele. Tem trabalhos lindíssimos falando que uma pessoa otimista, ela diminui o cortisol, diminui efeitos cardiovasculares nos doentes cardiovasculares e diminui a chance de morte por câncer. Sensacional, trabalho lindo. Então, a gente tem que ter gratidão, perdão. E uma coisa que eu trabalho, Rafa, que eu vejo que a gente pode lapidar isso mais, e que eu já consegui fazer isso, que é uma experiência positiva, é o seguinte. Qual que é o seu hobby? Rafa, eu vou fazer aqui na prática. Qual que é o seu hobby? Você é um cara que medita, não medita? Mas qual que é o seu hobby? Aprendi a fazer isso depois que eu tive um AVC, né? Você não sabe, mas eu já tive um AVC. Cara, meu hobby que eu gosto mesmo eu gostava muito de correr. Estou impedido agora, vou fazer uma cirurgia para tirar o forame patente, mas era correr mesmo. Beleza. Adorava. Beleza. Olha só que interessante. Se eu for fazer o Rafa se acalmar, eu vou fechar ele, pedir para ele fechar o olho e vou fazer a meditação da corrida. Eu vou falar, Rafa, sente os seus pés tocando no chão a cada momento. Sente o seu braço se movimentando. Sente o ar batendo no seu peito. Então, o que eu faço? Eu me conecto com a pessoa no hobby dela, porque é ali que ela tem paz. E, às vezes, as pessoas querem implementar a meditação de uma maneira forçada. E, às vezes, a pessoa não gosta. Então, se você trazer ela para o hobby dela... Eu fiz uma mentoria com o pessoal aqui de nutrição, que a nutricionista oncológica me convidou. A mulher já veio dando objeção. Eu pedalo e eu não gosto de meditar. Eu falei assim, é você mesmo que eu quero, filho. Peguei a mulher... Eu já não gosto de desafio, né? Vamos lá. Peguei a mulher. Cara, sente que você está tocando no pedal. Sente que você está pedalando no meio da mata. Pai, agora você está passando no meio da mata. Olha a árvore. Olha tudo que está à sua volta, pá. A mulher dormiu na aula, brother. Foram 2 minutos de micromeditação e a mulher dormiu, velho. A mulher me ligou depois e falou assim, agora eu acredito em meditação. Resolvi minha vida. Entendeu? Então, cria conexão com a pessoa que está do seu lado, entende ela. E aí você vai conseguir botar todos os processos que você quer. Então, para o paciente oncológico, ele é muito ansioso, porque ele não sabe o dia de amanhã. Então, se você conecta com ele e diminui o estresse, fazendo essa micromeditação, é legal.
Olha só para fechar isso e dar uma amarrada. Eu tenho uma paciente que ela é da Itália e ela adorava fazer adoração. Você escutou hoje, né? Não sei. Ela faz adoração, ela gosta, ela fazia 2 horas. Eu falei assim, não é que está errado, mas vamos potencializar esse efeito benéfico da adoração para você? Cada vez que você se sentir ansiosa, você vai fazer 2 a 3 minutos de adoração. Feche o olho, pensa na palavra, pensa que você está... Então, aí você vai entendendo e a pessoa fala assim, pô, meditar é isso? Aí eu falo, meditar é se conectar com você e tirar seu pensamento do futuro. Você conseguiu? Você está pensando em você? Acabou. Segue o jogo. Bora. Isso aí a gente aprendeu até lá eu comecei a usar depois que o Sandor mostrou pra gente, naquela palestra que ele foi lá em Harvard e ela falou da ação, né? Dos 2 em 2 fazer, né? É melhor você, em vez de meditar 20, é melhor fazer 10 de 2, né? Que tem mais efeito. Eu já fazia, assim, sem saber, eu já fazia. Aí depois que eu vi o Sandor confirmando, eu falei, agora eu vou pra galera, porque é isso que eu gosto. Né? Eu tenho dificuldade de ficar 20 minutos. Eu tenho dificuldade. Eu comecei a meditar e eu conseguia ficar 3 minutos, velho. Era difícil pra caramba. Então. E eu admito pra você, vou falar pra você sem brincadeira, eu ainda prefiro fazer as curtas. O Sandor me deu um alívio violento, porque eu fazia de manhã e fazia à noite, e eu tentava fazer assim, 6, 10 minutos por vez, né? Que pra mim, quando eu fazia 6, 10 minutos, eu falava assim, meu irmão, tô quase lá, né, no céu já, né? Porque consegui fazer 10 minutos. Tirou essa carga da minha vida, cara. E olha que interessante. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, né, Rafa? Quando que eu tenho que meditar? Eu falo, quando você se sentir ansioso. Se é 10 vezes no dia, você está precisando de 10 micromeditações para poder fazer o processo. Se você fica 5 horas da tarde ansioso, tira aquele tempo para poder dar uma meditada para acalmar sua mente, porque aquele ponto é crucial para você. Mas faça de acordo com a sua necessidade. E aí tem algumas coisas, dicas que até o Sandor mesmo passou para a gente, que a gente aplica. Você está ansioso, vai beber um copo d'água. Beber um copo d'água, você pensa na ação de pegar o copo, colocar a água e levar o copo à boca. Você já está ficando no momento presente. Porque você precisa prestar atenção, senão a água sai fora do copo e você não consegue beber. Né? Eu tive o prazer de receber aqui um pastor. A gente falou sobre espiritualidade, né? Que é um dos pilares do método Safe. Ele falou assim, enquanto as pessoas pensarem que espiritualidade está na igreja, no ato de ir para a igreja, e é um pastor, hein? Ele falou assim, enquanto as pessoas acharem que a espiritualidade está no ato de ir para a igreja, a espiritualidade está em você comer com sua família. A espiritualidade está na hora que você vai ler um livro e você se concentra e se conecta. É a hora que você sai o pastor falando, cara, é a hora que você está fazendo a comida ali para sua família ou para você mesmo e está fazendo com amor, que você quer que aquilo ali fique legal. E aí ele veio falar que é bem isso mesmo, é a conexão, né? Tem uns que vão chamar de cada coisa, a gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre espiritualidade. E na visão dele, um pastor, ele falou assim, cara, espiritualidade para mim é fazer uma comida, porque eu sei que minha mulher gosta. É chegar ali e dar um beijo, boa noite ao meu filho, que eu sei que vai ser importante para ele. Então isso para mim é espiritualidade, é você estar no momento presente com as pessoas que Deus te deu, o privilégio de você estar com elas. Né? E você faz isso brilhantemente com todos os seus pacientes. E viver cada momento, né, Rafa? A gente tem que viver cada momento e as pessoas deixam de viver. É assim, você tá com seu filho, seja o máximo que você pode ser com ele. Você tá fazendo outra coisa, você tá estudando, seja o máximo que você pode fazer no estudo. Então, faça isso que você vai entender o sentido da vida. Entregue o máximo em todas as ações que você faz. Que aí você tem o retorno. É incrível. Aqui, Pedrão, o nego fala que eu sou meio psicopata. Tá dando um plástico aqui, mas eu vou te mostrar. Meu dia, cara, eu divido ele, que eu tenho assim, de tal hora, tô fazendo tal coisa, tal hora, tô fazendo tal coisa, tal hora. Aí ele fala, caraca, mas sua vida é muito quadradinha. Não, não é, porque aí que você consegue, né, Pedro, viver na verdade aquilo que você está vivendo. Você não está estudando pensando no filho. Olha lá, vai, que é... Não. Olha aqui, ó.
Ah, pensei que era bike que você tava Olha o mostrando. quadro. Tá vendo o quadro aí? Ah, agora tô. Tudo anotado, cara. Tudo anotado. Mas tem que ser assim, cara. Aqui, ó. O meu é assim, ó, uma zona, mas é uma zona organizada. Tem tudo assim, ó. Quando eu coloco tudo, velho. Que aí É. tem esse horário aqui é pra ficar com os meninos, esse horário aqui é pra ficar fazendo não sei o quê. E aí, minha esposa, a gente tem um costume aqui, Pedrão, que é de a gente ter o nosso jantar de sábado. O negócio pode estar pipocando. Sábado a gente tem o nosso jantar de sábado. Não interessa se a gente Para vai comer em casa. tudo. É o nosso jantar de sábado. Aí ele fala, ah, é muito metódico. Não, não é, cara. Porque você vive o momento que você está vivendo, né? Pedrão, uma coisa quase impossível, mas eu queria que você fizesse para mim. Eu queria que você, de tudo que você falou pra gente, qual a sua dica de um profissional que vive o tratamento e o exercício físico para o câncer? O que você poderia, como você poderia resumir em 1 minuto o que você acredita que é o essencial para pessoas que têm câncer? Ou estão lutando contra o câncer, contra isso? O essencial, primeiro, a família não ter dó. Fazer a pessoa se sentir viva. Dar autonomia para ela realizar tudo aquilo que ela quer. Porque só assim, só através do movimento. O movimento é tudo. É a vontade de ler um livro, a vontade de sair da onde que está, a vontade de ir num lugar. Gerar essas situações é importante para o paciente. Isso vai salvar a vida dele e pode ajudar todo mundo que está em torno dele. Não tenha pena do paciente. Paciente, não se sinta doente. Faça sua mente trabalhar a seu favor. Pensamento positivo pode te ajudar na cura contra o câncer. Cara, tenha uma fé e uma esperança exacerbada. Atue na sua espiritualidade, que isso pode ser um dos motores propulsores para você vencer também o câncer. E esteja do lado das pessoas que você confia. Tenha empatia com o médico que está te tratando, com o profissional de saúde que está do seu lado. Se você não tiver, aprenda a dizer não e seguir em frente com quem realmente se conecta com aquilo que você está vivendo. Essas pessoas podem realmente ajudar você. Eu acho que a mensagem é essa. Não, perfeito. Cara, isso, ó, parece que você estava olhando no relógio. Você ligou o cronômetro aí? Perfeito. Pedrão, eu agradeço muito pelo seu tempo, cara. Eu sei que, eu sempre falo aqui que uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje é o nosso tempo. E você tirar o seu tempo para vir falar com a gente, eu acho que tenho certeza que é de muito valia. Agradeço para cada um que está aqui também, usando o seu tempo, né? Que, cara, o tempo é inestimado, ninguém compra tempo. Então, é um investimento assim que o retorno é se você viveu algo de qualidade. Eu tenho certeza que todos que estiveram aqui puderam aprender muito com sua experiência. Pedro, eu só queria uma última coisa sua. Aí não é impossível, não. Eu queria que você falasse para a galera como que eles te encontram, se eles quiserem saber mais da sua história, ver as suas publicações, ver assim, o que você faz, onde que eles te encontram, como que eles fazem para te conhecer, cara, melhor. @Pedro Almeida BH é o meu Instagram. O WhatsApp, sintam-se à vontade, pode me mandar direct. Eu sou um cara que responde todo mundo. Se eu não respondo na hora, com certeza eu vou responder depois. Eu aprendi que a gente tem que valorizar aquelas pessoas que estão te buscando. Elas estão precisando de alguma palavra, pelo menos, que faça sentido na vida delas. Então Pedro Almeida, do Movimento à Vida. E o WhatsApp, se quiser colocar aí, Rafa, é à vontade, velho. Não, é você que coloca, você que fala aí. Se você quiser falar, pode jogar, coloca para jogo aí. Mas eu acho que a galera já consegue te achar por lá, te manda um direct. Lá é mais fácil. @Pedro Almeida BH. Eu vou escrever aqui. Só que Pedro Almeida BH. Isso. Pedro, como sempre, fantástico, fantástico. Não, sério, eu sou seu fã, a gente se conheceu há pouco tempo, mas você é daquelas pessoas que a gente vê que tem um propósito, e o seu propósito é lindo. Pessoas de valor e de propósito, assim como você. Graças a Deus, lá a gente está encontrando bastante, mas não é todo mundo que a gente tem pessoas próximas com tanto valor, com tanta humildade.
Gente, a gente está conversando com um cara que é doutor aqui, cara, em educação física, e olha a simplicidade, olha, enquanto você vê que tem pessoas que ocupam cargos assim, que acham que é alguma coisa e ficam quase cuspindo na cara dos outros. Então, Pedro, eu sou muito grato por ter te conhecido, grato mesmo, ouvir sua história e poder compartilhar ela aqui através do nosso canal para as pessoas que com certeza já sabem quem elas podem procurar se elas precisarem ou tiverem algum parente, alguma pessoa que realmente precise desse reforço tão bacana. Obrigado demais, cara. Obrigado demais. Sou muito grato de verdade. Rafa, eu só tenho a agradecer, velho. Obrigado mesmo pela confiança, né? Antes de tudo, a confiança, a gratidão por achar que eu posso contribuir com o seu estúdio, com as pessoas que se conectam a você, porque não é fácil, né? A gente vive num mundo que, igual você falou, é cheio de vaidade e a gente quer levar o bem. O nosso propósito se eu posso ajudar o Rafa, eu mando as pessoas para ele. Se eu acho que tem mais a ver com ele, mais sentido, eu vou mandar para ele. Se ele vê mais sentido no meu trabalho, ele vai mandar para mim. Então, essa cumplicidade que a gente criou é fantástica. Gratidão pelo convite, honrado por tudo, pela nossa amizade, por tudo que a gente tem passado. A gente vai, com certeza, prosperar e ajudar muita gente, que é o nosso propósito de vida, né? E agradecer todo mundo aí que está na live até agora, que participou, que deu sua pincelada, sua participação, todos especiais, assim, sem tirar nenhuma pessoa. Muito obrigado. Para mim é uma emoção muito grande poder contar a minha história, né? Eu sou um contador de história. Vamos lá, e eu gosto de contar. Obrigado pelo palquinho aqui. Obrigado pelo banquinho. Valeu, cara. Valeu, Gratidão Pedro. Valeu, eterna, velho. galera. Fique em paz. Com Deus, todo mundo.